Muito boa tarde, pessoal. Como todos estão? Hoje, quarta-feira, 7 de agosto. Mercado bem agitado, bem animado. Primeiramente, boa tarde a todos que estão no chat. O pessoal está chegando aí. Queria saber se todos me ouvem, se a imagem está boa, como que tá por aí. Mercadinho hoje foi legal, né? Quem opera no intraday pôde pegar o famoso voa barata, né? Ou barata voa. Ele abriu caindo, foi até lá embaixo, mais de 1.000 pontos de queda, de repente voltou tudo, acabou rompendo a máxima. Quem gosta de operar por candles, né? Que hoje tá se formando um candle de reversão gigante, né? Em topo. Então isso significa que tem muita força para subir. O mercado está animado. Tem a questão da reforma da Previdência. Acho que Peretti de manhã comentou com vocês em relação à parte de notícias, né? Mesmo a China querendo estragar de novo, pôr o dedo na ferida, né? Ela fez as suas tripudiações ontem à noite. Com isso, o mercado hoje amanheceu derretendo. De repente veio mais notícias. Aí tem a questão da reforma da Previdência que está sendo aprovada novamente, né? A segunda fase. Então tudo isso acaba subindo um pouquinho. Pessoal, respondi no chat se o som tá legal, pra gente já poder começar a bater um papo, conversar. Vamos lá. Por enquanto eu não escuto ainda. Eu acredito que já tá com som normal, tudo bonitinho. O pessoal tá chegando, né? 12 pessoas já. Hoje, todas as quartas-feiras, o Charles ele acaba transmitindo pelo YouTube da Clear, né? E aqui pelo canal dele é somente segunda, terça, quinta e sexta. O pessoal ainda tá operando, tá querendo pegar mais movimentação, né? Mas sem problema, vamos tocar. Ontem nós estávamos falando sobre o sistema de governança corporativa, encerramos todos aqueles códigos de índices e carteiras teóricas, né? Carteira de trade, carteira de novo mercado, ou carteira com tag along, que seriam carteiras teóricas. Começamos a falar sobre a relação de funções RI, em relação àquele livro Manual do RI, do William Mahoney, né, que é um dos temas, um dos livros bases que vai cair na prova. Caiu questões para mim desse livro. A gente comentou sobre um site de RI, falamos sobre sell side e buy side. E hoje nós iríamos começar a questão de estratégia em relação a quem trabalha com essa questão de sell side e buy side. Quais os tipos de estratégia que eles usam, né? E como que a gente pode se beneficiar, talvez, pegando esse caminho deles, né? Pegando o fluxo deles, né? Eu vou mudar aqui para minha tela. Vamos ver. Acho que agora sim, né? Todos veem minha tela, tá tranquilo? Então, assim, a questão de sell side, basicamente ele usa essas 4 estratégias, né? Tem a estratégia top-down, bottom-up, value e growth, né? Growth, né? Esse top-down, o que que acontece? Eles vão pegar os sell-siders, né? As empresas que vão gerar os relatórios, as empresas casas de análises que vão gerar os relatórios, eles vão olhar. A primeira questão, eles vão ver a macroeconomia como um todo, então eles vão ver se o mercado está bom, se ele está com potencial de ganho, se ele ainda tem potencial de alta, se ele já está muito sobrecomprado, se ele já está muito sobrevendido, né? Charlão tá por aí? Ô Charlão, boa tarde, hein? Gostei da live, hein? Todo mundo no finzinho lá acredita operador e foi no alvo, né? Foi lá em cima. Bateu lá naquele canalzinho. Eu tava te acompanhando. Muito bom, cara. Então, voltando lá. A questão do top-down. Eles olham a macroeconomia como um todo.
Então eles vão ver o mercado externo, como estão as bolsas pelo mundo, como está o mercado americano, e vão falar assim, legal, estamos dentro de uma expansão de alta, de acordo com análises deles. Tá? O segundo ponto, eles vão fazer o quê? Eles vão verificar qual setor naquele momento está em grande expansão, está com força de movimento, está com fluxo comprador. Em cima disso, eles verificam a empresa que está melhor dentro daquele setor. Então eles pegam o macro e eles vão subdividindo essas análises até chegar no ativo. Essa questão de um sell-sider fazer um top-down, essa estratégia de top-down. Muitas vezes quem já opera no intraday vai começar a verificar essa questão, ou mesmo quem faz swing vai verificar essa questão que muitos analistas usam isso, inclusive para a gente especular, tá? E a gente vai até fazer um estudo disso no final dessa live, ok? Então, quando ele vai lá e verifica a empresa que está melhor dentro daquele setor em específico. Então, por exemplo, ele chega lá e fala, olha, o mercado mundial está em alta, em franca expansão, principalmente o mercado americano que está subindo a bolsa e devido a um conflito com o Oriente Médio. Então nessa ele vai falar, legal, então conflito com o Oriente Médio, ele vai ver qual o setor que está melhor naquele momento. Então ele percebe que o setor de petróleo, devido a todo esse risco, está subindo e tendo um potencial alto ainda um potencial forte de alta. O que ele faz? Ele vai pegar dentro do setor de petróleo e vai olhar as empresas que têm as ações de petróleo relacionada a esse índice ou a esse contexto de mercado de risco. Então ele verifica lá que a Petrobras está num bom momento, está em boa expansão e tem um alvo muito grande. Ele fala, legal, então vamos analisar agora o balanço, né, a estrutura governamental, como que é a função dela de RI, se ela é novo mercado, se ela é selo 1, se ela é selo 2, como que está toda essa parte de controle da empresa. E aí, na sequência, ele vê o balanço específico daquela empresa, né? Ele vai pegar a Petrobras e comparar a Petrobras com a Shell, a Petrobras com a ExxonMobil. E vai falar, bom, legal, todas estão mais ou menos dentro desse range, tá bacana. Aí ele pega, na sequência, o balanço específico da Petrobras e fala, ok, ela está num bom momento, é um bom momento para a gente realizar um trade de especulação. Ou ela está num momento excelente, a gestão da empresa está muito boa, está mostrando que está melhorando a cada dia, então é um trade que tende a ter um bom movimento por vários meses ou várias semanas. Né? Então ele pode esticar o alvo. Ele começa a falar, olha, em vez da gente fazer uma especulação de 5, 10% para poder ter um ganho rápido, nós vamos fazer um aporte grande nesse tipo de ação para durar pelo menos até o fim do ano. Então eles criam algumas expectativas e algumas estimativas. Esse é o conceito de top-down. Tá? Ficou alguma dúvida em relação a esse conceito? Se tiver qualquer coisa, comentem no chat. Eu não sei se o chat está parado aqui. Nós já temos 21 pessoas conosco estudando, participando da live. Quem puder, comenta no chat se está tudo ok. Para a gente poder dar sequência. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo quem não consegue assistir ao vivo essa live, posteriormente ela fica gravada tanto aqui no canal do Charles, quanto no meu canal do YouTube, tá? O link está passando aqui em cima, constantemente, eu estou colocando os meus links aqui em cima, então qualquer coisa é só entrar lá e deixar sua dúvida, comentário, tá? Ou até mesmo deixar o comentário aqui no vídeo, ok? Vamos lá, o Andrei está chegando por aí, o Bruno está chegando. Então, ó, essa questão isso seria o top-down. Então ele começa do grande e vai indo até o pequenininho até chegar naquela empresa específica e verifica dentro daquela empresa como está. A segunda estratégia chama-se bottom-up. O que seria isso? Vai ser o inverso do top-down. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele quer participar de uma determinada empresa. Então ele já começa olhando o balanço específico daquela empresa. Como que está a gestão, como que está toda a situação da empresa financeira, a questão de controladoria, a questão dos selos, a questão do novo mercado. Ele fala, legal, essa empresa está boa.
vou deixar ela separada aqui na minha gavetinha, porque eu sei que é uma empresa que é muito boa. Então isso ele faz com várias empresas. Então ele elenca 10, 20, 30, 40 empresas que ele vê dentro do nosso setor que estaria, vamos dizer, que seja uma análise aqui do Brasil, ok? Então ele vai pegar dentro de todas as ações listadas na bolsa, eles vão fazer esse trabalho de formiguinha. E vão falar, olha, essa empresa é muito boa, é bem gerida, ela tem potencial, ela tá legal, tudo certinho. Eles já deixam ela separada como se fosse um filtro. Na sequência, o que eles fazem? Eles vão pegar os balanços da empresa, em geral, né, na questão do setor, e ver se aquela empresa que ele separou por filtro, se ela está coerente com as outras ou não. Se ela está tendo um crescimento melhor, se ela está tendo um crescimento próximo ou pior do que as outras. Na sequência, ele verifica qual empresa que está melhor dentro daquele setor. Então ele vai pegar, eu quero, por exemplo, Petrobras, então ele vai olhar lá no setor de commodities e vai falar assim, bom, dentro do setor de commodities o setor em si está ok, está subindo também, ele tem uma forte valorização futura. Então tudo isso vai ficando ativando para ele os sinais, né? Os filtros vão ficando verdinho de compra para ele poder preparar uma recomendação de compra, tá? Na sequência, ele vê dentro do setor de commodities, ele vai comparar com os outros setores. Se aquele setor ele está acompanhando algum outro também na alta ou não, ou se ele está de lado, ou se outros já estão muito esticados e agora que ele está reagindo, para saber time de entrada de posição, tá? Tanto para investimento quanto para trade. E depois em si ele olha a macroeconomia. Então vocês vejam que a questão do top-down e do bottom-up é exatamente o inverso. Tá? O top-down ele começa do grande até chegar na empresa e o bottom-up ele vai fazer o sentido inverso dela. Só que ele já parte de algumas pré-empresas que ele estabeleceu. Então ele vai fazendo os filtros da empresa que ele acha que está coerente e dentro desses filtros aí sim ele vai olhando a escadinha de cima. Tá? Ele vai subindo o degrauzinho. Não existe certo ou errado. Tem casas de análise de sell-side que preferem utilizar o bottom-up. Tá? Eles acreditam em poucos papéis, visam aqueles poucos papéis para dar recomendação ou para pegar a flutuação ou trabalhar junto daquela... tem um termo que o pessoal costuma usar muito, né, que fala campanha de alta ou campanha de baixa, uma tendência de alta, uma tendência de baixa, surfar a tendência. Então eles já pegam esses tipos de papéis que eles sabem que são papéis que costumam respeitar muito essa questão de análise. Tá? A Patrícia está por aí também. Patrícia, quem não sabe, é minha esposa. Oi, amor, tudo bem? Vamos lá. Então, o que muda do top-down e do bottom-up é exatamente isso. Ele tem maior foco na perspectiva daquela própria empresa. Tá? Um terceiro estilo de operacional, que chama Value. Né? O que eles fazem? Eles querem ver a questão o valor da empresa que deveria ser em relação ao valor que ela está naquele momento. Então, em cima disso, eles vão falar assim, essa empresa está muito descontada. Tá? Essa empresa está bem cotada. Por toda essa análise da empresa, a ação da empresa deveria valer R$20. E ela está valendo 10 no mercado. Então ela tem um potencial de dobrar o valor. Então, esses tipos de análises para valuation, né, que seria para value, eles vão pegar exatamente isso. Eles vão falar, olha, está muito descontado. O Itaú solta muito relatório assim. Né? Antes de operar por corretora, eu sempre operei pelo Itaú. Né? As taxas eram incrivelmente altas. Né? Para vocês terem uma ideia, eu pagava no day trade, por mini contrato, R$5 de entrada de corretagem e R$5 de entrada de corretagem de saída. Tá? Então, para eu operar, por exemplo, um mini contrato no Itaú, eu pagava para entrar e sair R$10 de corretagem. Né? E ação eu pagava R$19,80 por ordem de ação de swing trade. E ainda pagava mais, acho que era R$20,90 por mês de custódia. Para ter ação da bolsa no meu nome pela Itaú.
Então, às vezes a gente até fica preso, né? A gente fala, eu quero uma corretagem gratuita. A corretagem está caro, 20 centavos, 50 centavos, 1,90. A grande questão é assim, o valor da corretagem em si não pode alterar a questão do ganho que você tenha. A possibilidade de ganho que você tenha. Então tem muita gente que fala, corretagem alta eu não vou ganhar dinheiro, que o pouco que eu ganhar vai ficar para a corretora. Então, provavelmente a sua metodologia esteja errada. Tá? Pagar corretagem cara significa que você vai ter que ser mais disciplinado para justamente poder ganhar mais. E é lógico, depois disso eu acabei indo para algumas corretoras por questão de modernidade, segurança de trading, né? Porque às vezes a gente pega também uma corretagem muito barata ou muito complicada, só que quando trava a plataforma, você vai ligar para a corretora não te atende. Você vai ligar, entrar no site, não te atende. Você vai querer zerar a mesa, não consegue. Então, assim, é uma série de problemas, né? Uma série de problemas. Então é meio complicado. Mas vamos voltar aqui. A questão de velho é as ações da empresa com desconto. Deixa eu ver aqui como é que tá no chat. O Breda faz. Essa aí o Breda faz. Qual, Audrey? Andrei Siocchi. Ele tá falando assim, essa aí o Breda faz. Qual? Essa top-down, a value ou bottom-up? Responde para mim, pra gente poder entender. E quem é esse Breda que você tá falando? É colega que fica aqui no chat com a gente? Ou alguém que você conhece, algum analista que você acompanha? Vamos ver. Um gestor de fundo Alaska, o Value. Ok. Legal. Eu não acompanho o fundo Alaska, tá? Sendo bem honesto, não... Eu acho bem interessante o trabalho que eles têm. Tem uma série de fundos, como a gente conversa, né? Existe uma dinâmica muito grande dentro do mercado de renda variável. Você tem que entendê-las, né? Para ser um analista CNPI, você tem que entendê-las para poder melhor dar suporte para o cliente. Agora, como trader, você vai entender a lógica do mercado para você e aquilo que é mais interessante. Eu não gosto de pegar, por exemplo, fundos de investimento. Eu gosto de eu investir meu dinheiro, mas aí é bacana. Mas essa estratégia, essas 4 estratégias que eu estou mostrando hoje são exatamente como que o manual do RI comenta, como que as pessoas trabalham, né? Essa questão do value, acho que todo mundo entendeu, né? Se pegar, por exemplo, o relatório do Itaú, ele fala assim, essa ação está descontada, ela deveria estar valendo, ou por exemplo no Investing, ou no Fundamentos.br, você acha também esses valores, né? Que fala o valor justo da ação. Fala que o valor justo da ação estaria R$20, você olha lá a cotação agora dela está 10. Você fala, pô, tá 10, tá 50% de desconto nela, eu vou comprar que tá barata. Não é bem assim. A questão de value tem toda uma tratativa, tem todo um tratamento, né? Outra coisa que value faz, né? O preço de ação em relação ao valor de potencial de crescimento, é aquilo que a gente comentou. E tem a estratégia de growth, né? Essa estratégia, como analogia, né? Para a prova a gente tem que se preparar sempre com algumas analogias para ficar fácil lembrar. Então, quando comentarem na prova em relação às estratégias, é sempre a gente lembrar a macroeconomia para a pequena para grande, o valor da ação em relação ao desconto, e essa questão de growth seria se a gente lembrar, tem aqueles brinquedos, né, da Grow. Quem é criança pede Grow. Eu lembro quando era infância tinha esse slogan, né, na televisão, todos aqueles jogos, detetive, e falava Grow, que Grow é crescimento, né? Então seria potencial de crescimento, traduzindo uma tradução livre, né? E quem usa estratégia de Grow, o que eles fazem? Eles analisam apenas os papéis que têm um potencial de crescimento elevado nos lucros, tá? Elevando assim o PL. Como que eles fazem isso? Eles vão pegar e vão falar, isso normalmente é com small caps que eles utilizam, fintechs, empresas de potencial eletrônico que tem um possível ganho muito rápido. Então eles vão pegar esse sistema e vão olhar
os focos em cima do PL e do PVP, e eles vão verificar, ó, essa empresa ela está valendo R$2, mas ela tem um potencial de custar 20. Então o pessoal de growth, eles fazem isso. Eles vão pegar não as penny stocks que a gente fala, que seriam ações que já foram cotadas lá a 50, R$100 e hoje estão a R$1 ou abaixo de R$1. Né? Tem estratégia que utiliza isso, só pega ações abaixo de R$1 para pegar um potencial grande. Então o cara usa como uma estratégia de opção, o cara usa numa estratégia desse tipo de ação. O cara fala assim, eu aceito perder, eu posso fazer uma opção de call de compra seco de R$500. Então se eu perder a opção, eu vou perder R$500. Então essas penny stocks, as pessoas fazem mais ou menos isso. Elas pegam um valor que elas aceitariam perder totalmente, colocam naquela ação e esperam a ação valorizar 50%, 60%, 70%. Fazem isso várias vezes em várias ações. Se uma der certo, o cara arrebenta de ganhar dinheiro e paga todos os custos das outras. Tá? Então é a questão disso. Deixa eu ver aqui no chat. Ó, o Julian estava até bloqueada a mensagem. Julian, eu estou liberando a tua mensagem aqui. Ele fez uma pergunta interessante. Falou assim, boa tarde pessoal, eu tenho uma dúvida. Existem diversos traders no YouTube e etc. que têm salas, dão call e vendem cursos sobre day trade. Essas pessoas não deveriam ser CNPI obrigatoriamente? Cara, fantástica a sua pergunta. Eu vou até voltar para minha tela momentaneamente para a gente poder conversar em relação a isso. A função do CNPI, da APIMEC, né? A APIMEC é uma associação sobre o mercado e ela verifica tudo isso ao longo do tempo. Ela, a CVM, tem toda uma estrutura. Você comentar estudos dentro do YouTube ou dentro de qualquer sala não é proibido. Como o que a gente está fazendo aqui não é nenhum call. Eu não passo nenhum call. A gente está estudando todos os materiais em relação à saga do CNPI, ou seja, a pessoa que quer tirar o certificado de CNPI, ela vai ter que estudar uma série de requisitos que está no site da APIMEC, o material. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo esse site deles, a relação de material, comprei todos os livros, baixei as leis, conversei com vários analistas que eu conheço, o material que eles tivessem disponível de estudo, para eles me mandarem para eu poder estar preparando as aulas. Tá? Então, a gente está estudando isso. A questão de você vender o curso de day trade ou um curso de swing trade, qualquer coisa do tipo, por lei, você não é obrigado a ter o CNPI para mostrar o seu método para alguém ou vender um curso para alguém. Tá? Por lei. Agora, para você passar um call, ou seja, se eu tivesse hoje, eu ainda não sou analista CNPI. Se eu pegar um gráfico hoje do mini índice, colocar na tela e falar assim, pessoal, compra aqui, stop aqui e venda ali. Isto é ilegal. Tá? Aos pouquinhos, eu sei que é um mercado difícil, tem muita gente no YouTube, é difícil fiscalizar, é difícil pegar, mas tem muita gente que está sendo pega em relação a isso e está sendo tesourado, porque é proibido. O cara não teve o treinamento adequado para aquilo. Ele não tem a certificação para aquilo. Então, todas as lives que você vê, por exemplo, o Charles, que é o dono do canal, ele é um analista CNPI. Se você colocar o nome dele lá no site da APIMEC, você vai ver. E sempre ele fala analista CNPI. O Martini, que fica tocando pregão, junto com o Charles aqui no projeto, ele também é analista CNPI. Tá? Agora, todas as apresentações ou recomendações compra ou venda, ou se você receber um material de compra ou venda, sempre tem que estar descrito lá o nome da pessoa, que tipo de analista que ele é, se ele é um CNPI TP, ou se ele é pleno, se ele é fundamentalista ou se ele é técnico, e o número da certificação dele. Tá? Então toma muito cuidado, concordo contigo. Tá? Agora, a questão de estudo nossa, ela não exige o CNPI. Justamente a gente está estudando para isso. Então eu estou mostrando tudo que eu vi nos livros e como que eu tenho estudado para a gente poder juntar, tá?
Espero poder ter respondido a sua dúvida, Julian. Legal? Vamos voltar aqui para a tela. A questão de growth, que eu falei, né? Crescimento. Então eles vão pegar empresas que estão lá embaixo, que tem um valor baixo e que elas têm uma possibilidade de explodir. Então eles fazem isso. A grande diferença entre growth e value é o que, pessoal? O value vai pegar uma ação que o valor dela calculado, ou seja, se eles pegarem o patrimônio líquido dela, previsão de lucro, todas aquelas análises, eles vão fazer e vão falar assim, olha, dentro de todos esses cálculos, o valor da ação deveria ser 20 e o valor real da ação está em 10. Então, esses sell sides, essas casas de sell sides, os analistas CNPIs, fundamentalistas ou técnicos, vão fazer toda essa verificação e vão emitir um relatório falando esta ação é interessante comprar porque ela tem o potencial de chegar em determinado valor. O pessoal que faz um sell side, uma análise em cima do método de growth, eles vão pegar o quê? Uma ação que tem um valor baixo e que tem um excelente potencial de alta. E aí eles vão determinar isso dentro do relatório deles. Tá? Então essa seria a grande diferença entre outros, tá? Julian, obrigado você, cara, pela dúvida. A dúvida que você tiver, pode postar, pode falar. Eu acho que é interessante sim. A gente tem que deixar claro, ninguém é dono da verdade e a gente está aqui para aprender juntos. O meu intuito é justamente poder dividir tudo isso que eu estou estudando para a gente cada vez melhorar o mundo para todos, cara. Eu hoje vivo de trade, tenho as minhas atribuições e estou me tornando analista CNPI com esse intuito, para tentar ajudar cada vez mais tudo o que me ajudaram. Tá? Tudo que os analistas que eu tive a oportunidade de conhecer o método deles, entender como funciona o mercado e tudo que eu venho estudando, é isso que eu quero divulgar para vocês. Eu tenho um serviço, um trabalho meu à parte que é de recuperação de traders, tá? Onde eu tenho o meu treinamento, que eu dou, ensino o meu método, e tenho a questão de refinar traders, tá? Então eu pego principalmente traders que não foram bem, não tiveram consistência, ou quebraram no mercado e querem se recuperar, e eu faço esse treinamento com o pessoal. Como eu pego pessoas que não sabem mexer com bolsa de valores e ensino o meu método para eles, tá? Mas vamos lá. Tá? Então, qualquer coisa, pode comentar no chat, qualquer coisa fala comigo no Face, pode me procurar lá, a gente bate um papo. Eu queria pegar um exemplo de top-down para a gente poder tentar meio que cercar esse estudo, principalmente quem opera intraday. Tá? Então, pegando lá o exemplo de top-down, que a gente pegaria a macroeconomia em alta, um índice geral em alta, um índice específico de setor em alto, aí eu verifico o momento do papel dentro daquele setor, depois disso eu olho os dados da empresa. Tá? Eu queria usar esse exemplo para a gente verificar. Se a gente for ver a economia mundial, ela está crescendo. Legal, então nosso primeiro, deixa eu até colocar aqui. Se a gente for fazer esse exercício aqui. A macroeconomia está em alta? A gente fala assim, sim, está. É lógico, eu estou falando um estudo genérico aqui, tá? As casas de análise, eles fazem todo um estudo bem mais acirrado, bem mais complexo, que mesmo os materiais para o CNPI, você não vê, você não sabe exatamente. Isso seria expertise de cada casa de análise. Então, cada casa ou cada analista vai ter uma coisa específica no feeling dele, como que ele opera. Tá? Mas, basicamente, eles vão pegar... A economia está em alta mundial? Sim, está em alta. O Brasil está subindo, os Estados Unidos está subindo, a Europa está subindo. Num contexto geral, o mundo está crescendo. Legal. Então, já sabemos que estamos num momento bom. O índice geral. Qual que é o índice geral hoje da Bolsa Brasileira? É o IBOV. Se você pegar o IBOV nacionalmente, né, ele está crescendo. Dolarizado, ele ainda tem muito a crescer. Então é um mercado que está em alta. Dentro do índice, né, dentro de todos os papéis da Bolsa,
se a gente for pegar os índices laterais dela, né, os índices correlacionados com a bolsa, você vai poder verificar se tem algum em alta ou algum em baixo. Então, para isso, eu peguei este site aqui, ó. Se a gente entrar no B3, lá, voltamos para o site da B3, e você começar a colocar os índices de análise, vocês vão verificar várias situações. Primeira situação, eu vou mudar aqui. Isso aqui é a plataforma Trade, eu estou com gráficos semanais, tá? E nesses gráficos eu tenho alguns índices, por exemplo, o setor de material de consumo, imobiliário, materiais básicos, energia elétrica, utilidade pública, setor financeiro. Então, eu olhando aqui, dentro de todos esses índices, pô, eu vejo que o mais... esse aqui está de lado, né? O materiais básicos está de lado. O setor, aqui o IEX está subindo, utilidade está subindo, financeiro está subindo, o ICOM está subindo, o IMOB está subindo. Vamos dizer o seguinte, dentro da minha análise eu falo, o ICOM está mais forte que os outros. Aí eu falo assim, pô, legal, mas o que é o ICOM? Né? Se nós formos no site da Bolsa, deixa eu colocar aqui, no site da B3 e colocar lá ICOM, ele vai mostrar a carteira teórica da Bolsa para índice de consumo, no qual ele vai ter vários papéis dentro desse índice. Ok? A plataforma Trade, ela já tem esses detalhes. Então, se eu colocar lá, eu quero criar uma carteira nova e coloco todos os índices de consumo, ela já vai me listar todos. Eu não sei no Profit como faz isso. Aqui eu uso o Trade, tá? Mas olhando pelo site, ele tem aqui, ó, no site da B3 e colocar o ICOM, ele fala assim, legal, olha, o maior peso teórico dessa carteira, o primeiro item é JBS, o segundo item é Lojas Renner, o terceiro item é Brasil Foods, o quarto item é Rente, né, que é a Localiza. Aí o cara fala assim, legal, então vamos ver como é que está esse papel? Vamos. Na sequência ele vem aqui, vai lá para a tela de swing trade dele. E aí ele vai pegar lá o primeiro item. Que ele falava era JBSS3. Ele vem aqui e fala assim, bom, qual que é o código? JBSS3. JBSS3. Aí ele vai olhar esses gráficos e vai falar assim, pô, legal. Cadê? Deixa eu colocar aqui, acho que assim fica mais fácil para vocês verem. Ele vai olhar esses gráficos e vai falar, olha, realmente, o índice financeiro está em alta, esse papel que tem o maior peso, ao longo prazo, né, um gráfico mensal ele está subindo, num gráfico semanal ele está subindo, no gráfico diário ele está subindo. Ok, bacana, então está numa tendência boa esse papel. Aí ele pega o outro papel que seria o segundo da lista lá, Lojas Renner. Ele vê que Lojas Renner está subindo no mensal, está subindo no semanal, está subindo no diário. Ele fala, pô, muito bom. Então são dois papéis interessantes que a gente pode preparar algum tipo de trade. Ele fala isso, exato. Então, o que ele vai começar a fazer agora? Ele volta lá aquele elencação que ele faz, então ele vê macroeconomia em alta, o índice geral está em alta, o índice específico do setor está em alta, e verifica o momento do papel dentro daquele setor. Pô, nós vimos que o primeiro e o segundo da lista está em alta. O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar os dados da empresa, olhar os balanços da empresa, ver como que está a gestão, como que está toda a situação, e vai falar, olha, está dentro de um movimento bom, está num momento interessante, os múltiplos da empresa estão legais, a saúde financeira está boa, a gestão que está trabalhando tem trabalhado livremente, está dentro do novo mercado, né? Em cima disso, ele vai executar uma recomendação de sell side, ele vai preparar todo um relatório e vai falar assim, recomendo a compra desse papel,
por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo, qual que é o alvo, qual que é o stop, qual que é a projeção de ganho, o ponto de entrada. Da mesma forma, ele vai poder falar, olha, é um trade especulativo ou é um trade de posição, para você ter ganhos ao longo do tempo. Tá? Como da mesma forma, se a gente voltar lá, deixa eu voltar lá. Voltei nos índices. Tá? Voltei nos índices. O cara que faz o top-down, ele vai verificar essa situação. O cara que faz um bottom-up, ele vai fazer o quê? Ele tem lá vários papéis. Vamos supor que ele tem alguns papéis e materiais básicos, né? E que ele achou interessante de acordo com a análise e a gestão da empresa. Ele começa a fazer e deixa lá no filtro dele. Pô, se ele pegar aqui o índice de materiais básicos e olhar o gráfico desse índice, no gráfico semanal, ele fala, legal, está numa tendência de alta do longo prazo, só que agora ele está, eu não vou nem falar se vai subir, se vai cair, mas agora a gente pode observar que ele vinha de uma longa tendência de alta e agora ele está lateral. Então, em cima disso, ele vai falar, pô, é interessante agora eu fazer uma compra nesse papel? Será que esse papel já caiu o suficiente? Já realizou o suficiente? Será que ele tem força para subir e romper todas essas resistências? Então ele deixa lá quietinho o papel dele. Se ele achar por bem não lançar naquele momento alguma compra dos índices de papéis que sejam relacionados com materiais básicos, por conta desta formação gráfica, ele deixa quietinho lá, mas já está validado, ele não vai precisar perder tempo lá na frente. Então, muitas empresas operam em cima desses dois sistemas. Tá? Da questão... Deixa eu voltar aqui. Muitas empresas operam dentro desse sistema. Dentro desses 4 ranges, né? Top-down, bottom-up, value e groove. E se a gente for parar para pensar fazendo uma analogia, muitas vezes a gente faz isso no day trade. Inclusive, para muitos traders que operam mini índice, eles fazem o quê? Eles colocam lá, bom, o índice ele pertence ao Ibovespa. O Ibovespa tem 88 ações. Dessas 88 ações, nós temos algumas ações que têm maior peso sobre o índice. Né? Então, quando a gente fala, né, que para você saber para onde o índice vai, é só você olhar Petro, Vale, Itube e Bradesco, é por causa disso, porque só eles têm quase 40% do peso do Ibovespa. Então, na realidade, a gente está fazendo também uma análise no nosso intraday dentro de um top-down ou do bottom-up. Tem gente que só opera o índice se esses 4 papéis estiverem para o mesmo lado. Então, não é que esteja errado ou esteja certo, precisa entender a metodologia da pessoa. É aquilo que eu explico dentro do meu curso. Você tem que entender uma lógica, entender a sua lógica e formar o seu trade system, seu plano de trade e verificar a questão matemática, a relação matemática, se ela vai ser favorável ou não. Mas você tem que usar a estatística a seu favor. Né? Da mesma forma que a pessoa acaba fazendo uma analogia. Ela fala, olha, o índice quando sobe, o dólar cai. Essa analogia, em determinado momento, ela é coerente. Em determinados momentos, sim, o índice sobe e o dólar cai. Mas o dólar cai não por conta do índice subir, e sim a relação direta dele com o DI. Então, se você correlacionar o dólar com o DI, você consegue entender isso. A gente conversou bastante naquela questão de renda fixa. Eu não sei quem estava aqui no chat que estava lá e participou disso, né? Deixa eu ver como é que está aqui no chat, que às vezes eu começo a falar e não paro, né? Tiago tá por aí? Fala, Tiago. Tudo bem, meu amigo? Oi, Júlia. Como aqui tem o Charles Martini, mas tem muitos por aí. É isso aí. Legal. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver onde vocês estão enxergando. Então, ó, quem tiver curiosidade, entra no site da Bolsa. Né? Se vocês pegarem lá
os produtos e serviços e colocar, ou mesmo jogar no Google. Se vocês simplesmente pegarem no Google, jogar lá ICON, índice, ou simplesmente experimenta colocar ICON espaço B3 e dá Enter. Ele já vai aparecer o site da B3 e lá vocês podem mudar o tique para, em vez de ser ICON, ser materiais básicos, para entenderem essa lógica. E essa carteira teórica, ela muda a cada 3 meses. Tá? Então é outro fato importante, que nem alguém aqui comentou do Fundo Alasca, tudo, né? Se a gente pegar a cada 3 meses, é mudada essa carteira e ela gera um gráfico. Tá? Um gestor de fundo que está montando um fundo sobre materiais básicos, tá? Ou índices de consumo, que nem esse caso aqui, ICON. Ele pega lá índices de consumo, então ele monta um fundo em relação aos índices de consumo. Toda vez que a carteira teórica dele for mudada dentro da B3, ele vai ter que mudar a quantidade de ações que ele tem dentro dessa carteira. Então, por exemplo, hoje o JBS tem 8,87% de peso nessa carteira do ICON. Então, qualquer gestor, qualquer empresa, qualquer fundo que queira aplicar no setor de índice de consumo, vai ter que comprar ou uma ETF do índice, se caso haja, ou então ele vai ter que comprar manualmente a quantidade devida para o fundo dele. Então, por exemplo, se ele tem lá 10 milhões no índice de consumo e dividiu metade entre JBS e Lojas Renner. Então, ele tem 50 milhões em JBS, 50 milhões em Lojas Renner. Ok. Daqui na próxima carteira, esse índice de consumo, de acordo com o que eles fazem, todos os cálculos da B3, falar assim, olha, JBS vai cair para segundo lugar, vai cair para 7% e Lojas Renner vai subir para 10% dentro desse setor. O que esse fundo vai ter que fazer? Ele vai ter que vender muita JBS no mercado e vai ter que comprar muita Lojas Renner no mercado. Né? A consequência disso é o quê? Se eu encho o mercado de ações vendendo elas, tende o preço a cair. Se eu vou ter que comprar muitas ações de determinado papel por conta do meu fundo, o preço dessa ação tende a subir. Né? Isso explica uma analogia que muitos traders falam e não conseguiam saber a lógica matemática em relação a isso. Tem muitas pessoas, eu sou muito fã de GAN, canais de GAN e linhas de GAN. Né? GANN, quem tiver interesse, procurar, foi um trader muito famoso, um matemático violento, e ele comentava muito a questão do tempo. Então, para Charles Dow, a bolsa ela tem preço e volume. É preço e volume, preço e volume. Já o GAN, ele considera preço e volume, e ele considera o tempo como um tripé. Tá? Em vez de você ter duas informações que a bolsa te dá em qualquer plataforma, vai ser o preço e o volume. Qualquer coisa feita dentro dele é considerado como um indicador ou atrasado. Então tem muitos traders que falam assim, você quando olha um gráfico, você tem que olhar volume. Se você não olhar volume, você está desprezando 50% da informação que a bolsa te dá. Eles não estão errados dentro da analogia deles, dentro da metodologia deles. Assim como o GAN, ele considera o preço, o volume e considera o tempo nas operações. Tá? Se a gente pegar, eu esqueci o nome, infelizmente, é um dos magos da análise técnica aqui no Brasil. Ele tem muita questão de trade dele que ele fala por simetria. Então ele faz estudos de simetria. E o GAN também fazia estudos de simetria. Isso explica um pouco a questão até psicológica nossa, quando pega determinados papéis, que fala, olha, esse papel no começo do mês, se ele sobe para o resto do mês inteiro. Né? O Alexandre Volvax, o Stormer, ele comenta muito em relação a isso. Ele pega alguns estudos que ele faz, ele fala, olha, dentro do meu método, dentro da minha analogia, quando esse papel no começo do mês faz uma barra de alta, ele tende a formar alta durante o mês inteiro. Né? Inclusive, Alexandre, um abração para ti, cara, meu amigo. Gosto muito de ti, viu? Aprendo muito todos os dias e já aprendi bastante contigo e quero continuar aprendendo. Tá?
Ah, mas, voltando aqui, se você pegar as ações, normalmente no fim do mês, elas têm uma puxada. Aí você fala, pô, mas por que está puxando? Por causa desses fundos. Então, se vocês gostam de determinada ação em específico, gostam de operar determinada ação, comecem a estudar ela, essas relações. Como que ela se comporta no mercado, né? Se ela está no novo selo 1, nível 1, se está no nível 2, o tag along dela como está, se ela participa do novo mercado, que tipo de índice que ela faz parte, se é sobre carbono eficiente, sobre consumo, sobre índice financeiro, como que está a relação dela, o peso dela dentro dessa carteira, porque vocês vão conseguir fazer algumas analogias e entender algumas lógicas. Eu não estou dizendo que é para vocês operarem sobre isso, mas são estudos que vão poder te demonstrar alguns detalhes. Né? Por exemplo, se você sabe que Lojas Renner caiu no próximo, vamos supor, tá? Eu tenho agora, Lojas Renner está em segundo lugar. No próximo, na próxima carteira, na próxima revisão da carteira daqui a 3 meses, a Lojas Renner caiu para terceiro lugar. Daqui a 3 meses, daqui a 6, a Lojas Renner caiu para quarto lugar. Pô, você vai olhar o gráfico dela, ela vai estar afundando. E você não sabe por que ela está afundando. E às vezes você é um investidor ou você acredita naquela companhia, não segue nenhuma metodologia ou não segue nenhum tipo de analista e você fala assim, eu vou comprar mais, eu vou comprar mais, eu vou comprar mais, eu sou um holder, eu sou um investidor, eu não estou preocupado com o preço, eu vou estar comprando, 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 comprando. Ok, mas comece a olhar isso daqui, verifica se você não está indo na contramão do mercado. Né? Esse tipo de coisa, o analista CNP ele tem que fazer assim praticamente diariamente. Ele acompanha até quem opera intraday, mini índice, mini dólar. A gente vê muito essa questão. O índice ele tem o fechamento da carteira teórica. Então tem de 3 em 3 meses o pregão ele acaba até dando uma puxada a mais. Já teve dia do dólar ir até 6h40 da tarde as negociações dele para poder fechar ajuste de carteira. O índice já chegou a operar até 6h30 da tarde para poder ter ajuste de carteira. Não sei quem daqui do chat já estava nesses dias operando ou nesse dia especificamente operou. Que é justamente para fechar esses ajustes de carteira, né? Então são analogias que a gente tem que às vezes parar para pensar. Pô, será que eu estou operando da forma certa? Ou o meu método que eu estou utilizando ou o método que eu estou utilizando de algum analista, por que está tomando pau? É um método de tendência? É um método de congestão? Eu estou dentro da ideologia do método? E às vezes a gente acaba esquecendo essa outra parte. Tá? Deixa eu ver como está aqui no chat. O Julian fala assim, eu opero o tape reading e utilizo a plataforma Trade Pro. Um dos índices que eu vejo é o DXY, isso, para operar o mini dólar. Mas esse da Icon eu achei muito importante para saber essa carteira. Exatamente isso, Julian. Assim, cada um tem a sua metodologia, cada um faz a sua analogia ou segue uma metodologia de um analista, tá? Ou de um operador. Você falou que você olha lá o DXY, que seria a cesta de moedas do dólar, né? Para operar o tape reading que você faz. Ok, eu não sei se isso é uma metodologia que você aprendeu ou que você desenvolveu. Agora, da mesma forma, você viu que tem uma correlação. Né? Em algum momento tem essa correlação dentro do tape reading. Da mesma forma, as ações, você operar ou intraday dela, ou swing trade, ou position trade, ela tem uma correlação também nesses índices. Tá? Eu ensino no meu treinamento para o pessoal exatamente isso. Eu mostro todos esses gráficos, mostro o ponto de entrada, como que é, como que não é, como que eu faço no meu método, mas eu mostro especificamente, olha, você tem que entender a força do movimento. Né? Para você poder especular e aproveitar aquele potencial de ganho. E as empresas de sell side fazem exatamente isso. Algumas usam gráfico, outras usam apenas a questão de burocracia, como que é o RI, como que está os balanços da companhia, toda essa parte. Legal? Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a essas quatro estratégias de sell side? Como que tá por aí?
Não, tá tranquilo? Legal. Então deixa eu voltar aqui. Começar os jabazinhos para poder entregar. Heloísa Paixão, se eu tenho curso de Day Trade, sim, eu tenho um trabalho que eu faço, me procura no Facebook ou no LinkedIn ou mesmo no canal do YouTube, a gente bate um papo, conversa, eu vejo o que, que eu posso te ajudar, tá? A gente se conversa por lá. Bom, começar a fazer os jabás aqui para poder entregar a tempo para a Danusa, porque afinal o programa da Danusa é afiando o machado. Então eu que não sou besta de ficar atrasando para ela, tá? Mas vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte. Aqui é esse primeiro item. É o bolsadevalorisalvivo.com.br. É o site do Charles. Lá tem questão de cursos, treinamentos à distância, presencial. É ele que ministra esse curso, é ele que ministra essa parte do site dele. Lá tem vários e-books, a planilha de recomendação de ganhos de capital, tá? Tem os contatos. Em cima disso, nós temos esse canal que eu estou transmitindo agora da saga do CNPI, que é Charles Nader Sharks School. Tá? Aproveitem para se inscrever, tem muito material chegando, tem muita novidade chegando, a gente não para. Na sequência, nós temos o Instagram criado do grupo. Eu não sei porquê, não veio para frente, vamos ver. Enviar para frente, está aqui. Esse aqui é o Instagram do grupo, que foi criado. Então, todos nós que participamos aqui desse projeto do Sharks Nader Charles School, ele está aqui nesse Instagram. Então, tá o Charles, o Martini, o Peretti, eu, a Danusa, a Carol. Então, nós estamos cada vez mais postando as informações lá, certo? Então, quem puder, entra lá, quem tiver interesse. Às vezes a gente não está logado, não está sabendo. Então, às vezes passa-se alguma informação lá bem bacana. Esse aqui é o grupo do Facebook Acredita Operador. Esse é um canal livre para os operadores poderem... Opa, o que eu fiz aqui? Aqui. Esse é um canal livre para os operadores poderem conversar, muro de lamentação, euforia, alegria, trocar ideias sobre estratégia, trocar ideias sobre plataformas. É um grupo que cada vez está crescendo mais, é um grupo fechado, mas assim que vocês logarem lá, rapidinho a gente já habilita e a gente começa a conversar, ok? O Marcelo Peretti, ele fica pela manhã no Wake Up Charles, esse é o canal do YouTube dele, então ele traz as informações para a gente de como o mercado dormiu, como o mercado lá fora se comportou durante a madrugada e quais as melhores oportunidades, notícias que possam impactar no nosso intraday, no nosso dia a dia. Tá? Então, todos os dias de manhã, pelas 8h30 da manhã até as 9, 9 e pouquinho, ele está passando essas informações. Ele está fazendo a saga do agente autônomo de investimento. Então, nesse canal, ele fica das 8h30 da manhã às 9 com o Wake Up Charles. E às quintas-feiras, das 6 às 7. E aos sábados, das 11 ao meio-dia, ele faz esse programa da saga do agente autônomo de investimento. Onde ele mostra também todos os módulos de estudo, onde vai chegar, para poder se preparar para a prova de agente autônomo. O Martini Neto é o analista CNPI junto com o Charles, eles tocam o pregão. Então eles verificam as melhores oportunidades do dia para se operar e também para ficar de fora. E alguns papéis vamos conversando sempre e ele mostra tudo isso ao vivo. Além disso, ele tem um programa aos domingos, chama Sunday Shark, que é justamente para mostrar papéis numa tendência maior. Esse programa está cada vez mais ganhando corpo. Então quem puder assistir essa evolução é bem legal. A Carolzinha, a Carol Nagata, ela faz parte do grupo e ela tem um projeto dos riscos do trader. Né? Então ela trabalha teorias comportamentais. Ela faz um programa aqui de terça-feira, das 6 da tarde até as 7 da noite.
onde ela bate um papo com os traders para ver questão de consistência, toda essa parte. Tá? A Danusa Machado, a mulher perigosa que está aí no chat dando risada, ela tá com o programa Afiano Machado. Danusa, quem não sabe, é psicóloga. Ela tem um potencial incrível, essa menina, e todas as segundas e quartas-feiras ela tá aqui no chat, aqui no site, com o programa dela das 6 às 7, trabalhando justamente essa questão psicológica, né, do trader, e também para o nosso dia a dia. Então, questão de postura, questão de hábitos, tudo isso está relacionado com o trader, né? Os maiores traders do mercado financeiro, eles são psicólogos, né? O Nobel de Economia foi um psicólogo que ganhou, né? Que foi justamente falando essa questão do comportamento do trader, né? Então é bem interessante. Daqui a pouco ela está entrando ao vivo para vocês. Alguma comentário errado que eu fiz aqui durante o estudo nosso, alguma necessidade, alguma informação, alguma dúvida, algum elogio, crítica, esse é o meu Facebook, Murilo Garcia, é só entrar lá, bater um papo. Quem quiser ver ou saber informações sobre essa questão de personal trader, de recuperação de traders, de ensino de bolsa de valores, pode me procurar por lá, né? Agora, independente disso, se eu cometer alguma orelhada aqui, pode comentar lá também, vamos bater um papo, a gente vai conversando, tá? Ninguém é dono da verdade, muito menos eu. Eu tô aqui para aprender junto com vocês, tá? Esse é meu canal do YouTube. Então, todos os vídeos que estão aqui no canal do Charles, eles estão sendo postados lá também, tá? Que é justamente para a gente poder disseminar toda essa informação, atingir o maior número de pessoas possíveis. E lembrando, é totalmente gratuito. Então, quem puder, se inscreve lá no meu canal, entra no vídeo, dá um like, ativa o sininho de notificação, para cada vez a gente poder disseminar e contribuir com esse trabalho, né? Para mais pessoas verem. Quanto mais like a gente tiver, mais tempo de exposição, mais vai subindo nossos vídeos para outras pessoas que também estão procurando o mesmo assunto e estão buscando informação. Tá? Esse é o meu LinkedIn. Quem quiser me procurar por lá, também fiquem à vontade. A gente pode bater um papo, conversar, trocar uma ideia. Esse é o geralzão. Legal, pessoal? Então, o mercado hoje foi bem agitado. Amanhã não deve ser muito diferente. Tomem cuidado. Respeitem sua gestão de risco sempre. Sempre, sempre. 80% do trade de vocês é gestão de risco. Não adianta você bater no peito e falar: sou bom, vai chegar lá, criar alvos para massagear o ego e você não respeitar a sua gestão de risco. Isso quebra. Então tome muito cuidado. Quem não foi bem hoje nós tivemos um dia de alta volatilidade. Caiu 1000 pontos, depois subiu mais 1000 pontos. Quem gosta figura apareceu, quem gosta de contratendência apareceu, quem gosta de caçar topo, caçar fundo apareceu. Então assim, o mercado é bom para todo mundo todos os dias. Tudo vai depender da sua gestão de risco, o que você quer fazer, como você pretende fazer. Tá? Pessoal, me despeço aqui. Muitíssimo obrigado pela companhia. Agora, na sequência, Danusa Machado com Afiano Machado. Ok? Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Até mais. Tchau, tchau.